Olá, internautas, alô você, TV Sul Destaque, o canal da comunidade, a sua TV online, trazendo hoje uma entrevista, como havíamos anunciado anteriormente, com a secretária municipal da Saúde de Jaguaruna, a Sibeli Silveira, ela que está à frente da Secretaria Municipal da Saúde de Jaguaruna e também está aqui para falar um pouco sobre a sua trajetória. Sibeli, bom dia, seja bem-vinda à TV Sul Destaque. Nós estamos aqui para contribuir com a sua secretaria, a sua pasta, e também esclarecer alguns pontos para a população jaguarunense. Muito obrigado pelo espaço de esclarecimento. Estou disposta a estar esclarecendo as dúvidas, expondo as situações e circunstâncias a qual a gente assumiu nessa gestão, falar de alguns desafios. Desde já agradeço o empenho, o Serviço de Comunicação, a TV Sul pelo espaço concedido também. Sibeli, iniciando essa entrevista, como foi para você aceitar esse desafio? Claro, você que já está na carreira aí da saúde há muito tempo, a gente sabe disso, mas é um desafio a ser seguido, principalmente nessa época de pandemia. Fala um pouco também desse desafio que foi aceito. Então, foi um desafio realmente estrondoso, porque, querendo ou não, como se diz, me tiraram da zona de conforto. Eu já sou uma funcionária pública do município da Jaguaruna há anos, desempenhando minha atividade como enfermeira. Pela primeira vez estou assumindo a situação de gestão mesmo, assim, de administração. Apesar do conhecimento técnico, de desenrolar das ações de saúde, essa visão administrativa se torna um desafio muito amplo, dentro das regras que existem do setor público, dentro de levantamentos, dentro de todas as condições que a gente precisa estar elencando como gestor de saúde, além das ações da atividade da enfermagem a qual eu exercia. Está sendo bem difícil algumas fases, relatórios, prazos, situação contábil a qual na minha pasta saúde dificilmente a gente tem acesso, passar a entender de números, da importância, a questão de orçamento, ter o controle disso para poder tentar oportunizar quanto mais e melhor os acessos e qualidades de serviços aos jaguarunenses. Porque para quem está lá fora é muito fácil, né, às vezes falar, já faz 3 meses que a administração está aí e nós queremos ser bem atendidos e as coisas não são bem assim, a gente sabe. Qual é o orçamento hoje do Fundo Municipal de Saúde, e se esse orçamento automaticamente consegue aí suprir as necessidades da Secretaria? O orçamento que a gente está trabalhando ainda ficou um quantitativo, nas contas devido aos repasses federais do ano passado. A gente ainda está requalificando conforme as portarias emitidas no ano passado para não fazer o uso ou a destinação de maneira errônea, mas de média de recursos vindos de esfera federal, da esfera estadual. Nesse ano não se entrou nenhum recurso extra sobre a Covid e se gira em torno de 350 mil pautados pelo governo federal, em torno de 70 mil pautados pelo recurso estadual e tem um orçamento de contrapartida, obrigatório de 15% da prefeitura, que nos últimos meses, sempre quando eu converso com o financeiro ou com a avaliação contábil, passa-se que está se aplicando no município em questão de 19, 18, sempre acima do que já é obrigatório para poder conciliar as contas, Então a gente trabalha com um orçamento que não chega, vamos dizer assim, a R$1 milhão mês. A gente está assim com os orçamentos bem apertados para esse momento. Eu vejo o destaque com a entrevista com a secretária municipal da Saúde de Jaguaruna, Sibeli Silveira, falando um pouco da situação da saúde de Jaguaruna em meio a esta pandemia. Sibeli, como é que você recebeu aqui a secretaria anteriormente? Já faz 3 meses que começou a administração, enfim, mas como é que você recebeu a secretaria da administração anterior? Estava tudo nos trilhos, na verdade, as licitações de medicamentos, enfim, de insumos, estava tudo certo ou você teve que colocar tudo nos trilhos para poder a coisa funcionar? A gente teve algumas dificuldades perante algumas licitações de itens significativos, Um deles foi o de medicamento.
que apesar de ela ter tido uma validade ainda de aquisição de medicamentos, que a gente conseguiu ainda elencar compras dentro da licitação própria no município, pelo tempo hábil de 3 meses, sendo que o nosso componente na lista de medicamentos do município, a gente tem uma lista de 240 itens, leva em média em torno de 3 a 5 meses para coleta de todos os dados necessários. Um exemplo são orçamentos obrigatórios com processo licitatório, a qual nos trouxe uma atividade e um interesse a qual facilita vários contágios, vários contatos e compras através do consórcio Sim Catarina, que é o que está sendo o nosso maior embasamento hoje para poder equilibrar, porque a gente vinha de uma licitação se findando e eu teve essa oportunidade através do consórcio Sim Catarina, para a gente conseguir equilibrar e fazer compras de itens nossos que já estavam em faltas, porque foi feito um quantitativo e não foi esperado uma demanda tão alta de saída de alguns itens. E a gente já conseguiu restabelecer e compor novamente, pelo menos a parte da farmácia, com os itens. Conseguimos já receber os materiais elencados e solicitados pelo consórcio. Esse é um exemplo de uma licitação. Tivemos algumas que se continuaram e se puderam fazer aditivos, alguns aluguéis necessários para poder manter algumas instalações, que nem todas são sede própria. Situação de limpeza, higienização, o processo de sanitização se correu, mas nem todas as licitações seguiram nesse processo. Sobretudo, teve algumas que poderiam ter sido homologadas ou mantidas, e teve o agravante do mês de dezembro, a qual teve vários contratos que foram suspensos, a qual a gente não pôde fazer uso esse ano. Então, tu entrar novamente com levantamento de dados, pedir orçamentos para poder seguir com todas aquelas licitações suspensas, leva-se um tempo para conseguir se ter, porque querendo ou não foi uma ordem judicial que suspendeu todo e qualquer contrato. Então, esses são alguns desafios que envolveram a parte licitatória, que atrapalhou a minha pasta no sentido de uma reforma que seria necessária, que eu não vou conseguir estar executando nesse momento. E para a população aí, para algumas pessoas, acho que tudo está muito fácil, né? A gente sabe que, claro, independente de quem assumiu a prefeitura, a vida tem que seguir, mas tem que seguir também dentro dos trâmites, né? Dentro das licitações, dentro da legalidade. Cibele, secretária da Saúde de Jaguaruna, quantos postos de saúde hoje nós temos em Jaguaruna e quantos estão sem funcionar, na verdade? A gente sabe aí que Vila Valdeci faz muitos anos que está lá para começar a funcionar, não sei se vai funcionar, enfim. Coloninha, Poços, Garopaba, quantos postos nós temos e quantos estão funcionando normalmente? Funciona da seguinte maneira: dentro dessas questões de postos de saúde e unidades elencadas e credenciadas no Ministério da Saúde, tem uma diferença nesses itens, né? Funciona da seguinte maneira: atualmente a gente tem credenciada junto ao governo federal 7 estratégias de saúde da família, certo? Dentro dessas 7 estratégias vem um recurso federal, um valor X para poder auxiliar no custeio do atendimento daquela equipe. Então, dentro desses critérios, a gente tem as 7 posicionadas como sede: Camacho, Campo Bom, Olho da Água, Encruzo, Riachinho, Centro e o Beija-Flor. Essas 7 são consideradas sede. E anteriormente, nas gestões anteriores, sempre se tinha as subunidades, que por situação de regulamentação profissional, impede o funcionamento delas sem a equipe montada de forma íntegra. E o Ministério da Saúde me passa relatos de que para mim poder abrir novamente alguns postos de saúde, algum desses outros pontos citados, um exemplo, Poços, a própria Garopaba, certo? Balneário Esplanada também tinha um. Para mim poder abrir, eu preciso de um quantitativo de pessoas
para poder fazer um credenciamento e solicitar um credenciamento ao governo federal, que dessa maneira eu consigo compor uma equipe nesses pontos. Atualmente eu posso dizer que já foi solicitado, até foi na gestão anterior, simplesmente eu formalizei novamente, reforcei a necessidade, a solicitação de uma estratégia extra, porque pelo quantitativo de população e atualização do último dado do IBGE, a gente consegue encaminhar já e solicitar essa autorização ao Ministério para uma unidade. Como a região que foi evidenciada um quantitativo maior de pessoas que já teria indicação de desmembramento é justamente a área da Garopaba. Mas aqui na Garopaba a gente tem agora 2 passos a aguardar. Esse credenciamento e autorização do Ministério, que daí a gente consegue alocar uma equipe ali com um médico, enfermeiro. Mas também eu preciso, após ontem que eu fui fazer uma visita pessoal, primeiro manter aquele ambiente viável e adequado para uso. Porque eu já tinha recebido relatos de até vereadoras que me passaram. Ontem eu estive visitando com a equipe de planejamento e com a engenheira e pude confirmar todos os relatos que haviam me passado, de que estava sendo levada uma reforma lá de uma maneira talvez inadequada, que a gente vai precisar fazer todos os recálculos, requadramento de telhado, troca por causa de questão de cupim, que se fosse seguido da maneira que estava, poderia hoje infringir um risco para a comunidade. Então, os passos que a gente tem que seguir agora, a exemplo da Garopaba, é organizar essa reforma, já vamos pautar os projetos, os orçamentos, aguardando o credenciamento do governo federal, a gente conseguiria ter essa amplitude. Ao longo dos anos, eu pude observar como enfermeira, até então trabalhando numa das estratégias do município, pude observar o crescimento da população. E eu vejo que ao longo dos anos a tendência é a gente ter número populacional ao ponto de conseguir desmembrar outras equipes, quem sabe na região sul, em outros pontos ou na área de litoral, mas a gente depende desse crescimento populacional, porque o Ministério ele vai me autorizar a abertura de uma equipe conforme a quantidade de pessoas que eu tiver no meu município. A união de Laranjal, Riacho Francisco, Garopaba, aquela região ali, anteriormente eram todos atendidos na Garopaba, e agora eles estão indo para o Camacho, enfim. Existe aí um tempo hábil para que haja essa reforma, que essas pessoas passam a ser atendidas unicamente no local, não? O tempo eu não vou poder te dizer precisamente, porque depende também dessa aprovação do Ministério da Saúde, certo? Eles dão um prazo de 6 meses, mas às vezes eles prorrogam os pareceres para poder estar acreditando e credenciando a nova equipe. Mas a questão de reformas, ontem a gente teve na visita, a engenheira já vai estar fazendo o levantamento do projeto que já existe, né, no setor de planejamento. Vamos estimar a questão de cálculo. Acreditamos que de 3 a 6 meses a gente já consegue finalizar a parte de construção, reformas. E eu acredito que nesse meio tempo já vai ter vindo a resposta do Ministério da Saúde, que é onde a gente consegue estar desmembrando e criando uma nova equipe mesmo. Que essa é a real intenção, né? E na região sul, isso na região norte. Na região sul, hoje nós temos ali paralisado, na verdade, que nunca funcionou, a Vila Valdeci, e aí Itapoços, Morro Grande de Fora, que são atendidos no Olho d'Água, é isso? E a outra região, que é Arroio da Cruz, até o Torneiro, existe recurso para lá, não? Aí funciona da seguinte maneira, nessas regiões, é o que eu havia dito anteriormente, depende de crescimento populacional para eu requisitar o Ministério da Saúde credenciamentos. Essas pequenas unidades, elas se tornam inviáveis à manutenção pela questão de custo, porque não recebemos no município recurso nem do Estado e nem da esfera federal para fazer a manutenção desses ambientes. E não seria o caso de manter aquela unidade móvel que estava por aí anteriormente, terminou o contrato, foi embora tal, mas não seria o caso de repente o prefeito pensar em recontratar essa unidade móvel e manter uma unidade móvel nessas comunidades mais distantes?
Funciona da seguinte maneira, isso é uma situação de exemplo de que já foi levantada em uma das nossas pautas, da mesma forma como a sugestão de tentar viabilizar um transporte público para poder estar oportunizando alguns acessos, mas eu sempre falo que as coisas precisam ser muito bem programadas para não ter o uso inadequado do dinheiro público, para poder ter uma otimização e realmente ter um retorno efetivo para a comunidade. Então, essas são situações que a gente já foi levantado, sugestões, mas a gente precisa dar um passinho de cada vez. São ideias realmente válidas e eu acredito que algumas a gente vai conseguir ir colocando em prática, mas eu acredito que a gente tem que dar o primeiro passo, ter a conclusão, o segundo passo e assim por diante. Mas é uma das ideias. Tivesse um destaque com a entrevista com a secretária municipal da Saúde de Jaguaruna, Cibele Silveira, falando um pouco sobre a realidade da saúde em Jaguaruna. Cibele, falando em pandemia, como é que você avalia a pandemia e os números de Jaguaruna? Você acredita que a população jaguarunense ela poderá realmente, de um modo geral, receber a vacina ou vai ficar aí algumas pessoas sem vacinar? Funciona da seguinte maneira. Hoje a gente trabalha, como todos os municípios no país, com as doses e o programa organizado pelo Ministério da Saúde. As doses estão vindo, quantitativas, conforme as etapas, organizando aos grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde. Seguindo também a situação, conforme portarias e liberações que o próprio presidente do Ministério da Saúde liberou, tem-se reuniões e organização entre os prefeitos, a gente recebe. A gente tem participado de dois grupos para poder ter a intenção de comprar a vacina. Então, assim, de uma maneira geral, eu vejo que todos os municípios, não somente a Jaguaruna, estão tentando já se organizar para a possibilidade de não se ter vacina posteriormente e fazer a aquisição dessa vacina para poder levar as outras faixas etárias da população. Eu acredito que esse é o intuito e é um dos intuitos que nós temos aqui, da intenção de compra, para tentar levar toda a população mesmo. Não vejo um comportamento diferente também de outros colegas, outras experiências, porque tem se notado em exemplos internacionais que quanto mais pessoas vacinadas, menos situações graves, menos desenvolvimento, menos sufoco na parte de atenção terciária, que seria a parte hospitalar. Eu vejo que os dados da pandemia do ano passado para cá, eles não pioraram em si a questão de número de casos, porque ano passado a gente chegou a ter picos de 200, 100 pessoas. O que nos agravou significativamente foi a questão hospitalar, que a gente vê que isso aconteceu ao longo do país inteiro, de uma maneira que a gente está tendo casos, mas eles estão começando a desenvolver de uma forma mais grave. A gente está tendo mais óbitos agora, situações mais graves, pessoas necessitando de leitos de UTI com mais frequência nesse ano do que aconteceu no período do ano passado. Então, de uma maneira geral, eu vejo que os hospitais estão se esforçando, as prefeituras estão se esforçando, nós não estamos deixando de dar atenção, conseguimos manter o centro de triagem, estamos organizando, ofertando os exames, as orientações, mas mesmo assim existe essa transmissibilidade muito alta desse vírus, a qual a gente está tendo essas situações de um maior alerta atualmente. Teve seu destaque com a secretária da Saúde do município de Jaguaruna, Cibele Silveira. Cibele, até hoje aproximadamente quantas pessoas já foram vacinadas no nosso município? No nosso município, até o último boletim de ontem, tinha sido em torno de 1.900 pessoas vacinadas no nosso município, certo? Sendo que desse grupo ainda constava profissionais de saúde e idosos. O último quantitativo que a gente recebeu foi acima, que equivale a idosos acima de 68 anos. Então, dentro desse pequeno grupo, frente a uma população de 20 mil pessoas, a gente vacinou em torno de 1.900. Claro que essa atualização de boletim ela é feita a cada 2, 3 dias,
com doses informativas ao Ministério da Saúde, mas em números efetivos a gente ainda fica um pouco assim observando que a vacina está indo um pouco em passos lentos, porque isso equivale a 9,5% da nossa população. Dá para notar que vamos levar muito tempo para vacinar a nossa população aqui de Jaguaruna, imagina do Brasil inteiro, né? Quanto tempo vai levar? E ainda aí essas trocas, né, repentinas de governador para governadora, enfim, e também de secretários estaduais, as coisas tendem a demorar um pouquinho mais. Sibeli, você como secretário da Saúde, como é que você avalia a situação do nosso hospital hoje, né? Existe aí aquela parceria Secretaria da Saúde, o hospital, até porque fala-se aos quatro cantos, por aí afora, inclusive, temos defensores, de modo geral, né? De um lado, críticos de outro, agora Jaguaruna está complicado o negócio, né? Como é que você vê aí a parceria do Hospital de Jaguaruna com a Secretaria da Saúde, até porque o município está sempre repassando aí um total de R$160 mil para manter o plantão, porém o dinheiro da pandemia vem do governo federal, mas sabemos que tudo isso desencalha ali para poder também dar suporte para a população. E depois desse concurso aí que terminou, enfim, como é que está o trabalho da equipe também junto com o hospital? Primeiro falando sobre a questão do atendimento hospitalar. Eu vejo que o grupo hospitalar está se dedicando, eles têm uma boa organização, uma boa equipe. Ao longo dessas situações mais agravadas que se teve, eles estão se reorganizando, estão se reestruturando para melhor atender a comunidade. Estão se fazendo valer o dinheiro investido perante a pandemia. Eles também têm os contratos e as vinculações com o Estado para poder vir os recursos federais. Eles recebem a questão por alguns leitos de disponibilidade. No entanto, eles têm um vínculo com os leitos Covid ao Estado, a qual o hospital acabou tendo uma superlotação, teve bastante casos de Covid internado ali, inclusive de recebidos de outros locais, certo? Devido a esse credenciamento que existe no Estado. Então eu vejo que eles estão desempenhando um bom trabalho, com responsabilidade. A gente está mantendo, sempre que possível, o máximo de parcerias. No entanto, o nosso centro de triagem da Covid está funcionando numa das alas do hospital, que foi um espaço que foi nos cedido. A gente está conseguindo, através do grupo que faz o gerenciamento do Hospital da Jaguaruna, também o plantão médico do centro de triagem, que foi através dessa parceria. Então eu vejo que a gente está seguindo uns caminhos para tentar melhor oferecer os serviços à comunidade, melhor atender. Ou seja, tudo que é parceria, tudo que é auxílio, pensando em saúde, vai refletir numa ação melhor à comunidade. Existe uma crítica, enfim, contundente aí de muitas pessoas que o centro de triagem não deveria estar na porta do hospital. Isso contribui para aumentar a pandemia ou, afinal de contas, contribui com a população? Eu não vejo que contribui para a pandemia. Eu digo que o que contribui para a pandemia são os descasos, a falta de cuidado, não seguir as orientações, certo? Ele estar alocado ali no hospital foi uma situação provisória, a qual que, graças a Deus, a gente teve uma parceria muito boa da equipe do hospital. Foi justamente para poder melhor atender a comunidade numa região centralizada, não deslocado da região do centro, porque um local que foi usado provisoriamente no ano passado, ele era restrito, não tinha salas corretas para poder fazer todos os procedimentos, isolamento de pacientes, uma área ampla para poder ter espera. Mas a gente está providenciando também, já foi feito projeto, já finalizaram o orçamento e vão tocar agora o processo licitatório para a reforma do prédio da antiga Câmara de Vereadores, que já está cedido há muitos anos, a pasta da saúde, que estava parado. A gente vai estar reformando a estrutura na base de baixo, o que for necessário emergencial na parte de telhado, mas a parte de baixo para poder realocar de uma maneira mais adequada, pensando em estruturas,
sala, condição de espera, locais para coleta, locais para dispensação, digitação de dados, para melhor adequar o centro de triagem, pensando na lógica de localização sempre próximo ao hospital. Por quê? Porque às vezes no centro de triagem pode chegar um paciente numa condição mais agravada. Então a gente precisa desse transporte, desse deslocamento mais rápido. Então eu não vejo por onde o centro de triagem estar próximo ao hospital ser um local de foco. Por quê? Porque o próprio hospital, como credenciado leito Covid ao Estado para atender, ele também está atendendo os pacientes. Todos os hospitais hoje estão fazendo esse suporte. Então, dessa maneira, o que a gente sempre pede para as pessoas é que, se tu estás num local que tu tenha um risco maior de contrair uma doença, tenha os cuidados, mantenha distanciamento, siga as orientações, que isso restringe, reduz o teu risco e tu vai ter um atendimento para poder esclarecer o seu problema de saúde. Porque eu sempre falo que as pessoas que vão procurar um hospital, as pessoas que vão procurar um centro de triagem, é porque ela apresentou algum sintoma. Mas da mesma forma como outra pessoa que está ali também. Isso já é um pedido em geral, né? Independente de estar no centro de triagem ou não. Em qualquer lugar, automaticamente as pessoas têm que acatar os pedidos das autoridades. Então, uma boa pedida, na verdade, ali a antiga Câmara de Vereadores fica bem centralizada, o hospital, o posto de saúde, inclusive, né? Importante essa observação, até porque o prédio está lá ocioso, né? Secretária, falando sobre medicamentos, né? O que já foi colocado à disposição da população, já está tudo certo, nos postos de saúde não está faltando alguma coisa, o porquê, se está faltando, o porquê do atraso ou não, né? Porque a gente sabe que existe aquela história das licitações que às vezes agora com esse consórcio, né, que foi acoplado aí a nossa administração, as coisas tendem a demorar porque é um consórcio que vai trabalhar para o estado inteiro, provavelmente, e Jaguaruna fica às vezes esperando. Funciona da seguinte maneira: a gente conseguiu pedir o quantitativo máximo ainda da nossa licitação própria, conseguimos restabelecer em torno de 70% do medicamento. Do mês passado para cá a gente já conseguiu. Já conseguimos fazer diversas compras e já estão sendo fornecidos através do requerimento do consórcio Sim Catarina. A gente já recebeu. Eu não vou estar aqui porque a gente precisa ser transparente e ser sincero também com a comunidade. O que está me faltando somente são 6 itens dos 240 que a gente tem na lista do nosso município, certo? Pela questão de fornecimento, entrega mesmo. Os pedidos já foram encaminhados, já foram elencados para as empresas, só estamos aguardando o fornecimento. Mas os outros todos dessa lista estão sendo recebidos, já estão nas farmácias, e conforme as equipes fazem o planejamento de solicitação mensal, o centro de triagem para dispor os medicamentos para a necessidade da Covid, sempre é distribuído às equipes mensalmente, conforme a solicitação de cada um. Teve-se um destaque com a entrevista com a secretária municipal da saúde de Jaguaruna, Cibele Silveira, falando sobre a sua administração aí à frente da Secretaria da Saúde do município de Jaguaruna. Cibele, a novela do PEMAC, o Previne Brasil, enfim, tinha uma polêmica sobre esses pagamentos. Era 40 mil por mês, era 20, afinal de contas, qual era o valor que vinha do governo federal, qual é o que está vindo agora? Já foi pago, está tudo em dia, está certo, enfim. Funciona da seguinte maneira: foi devido a ajustes de reorganização financeira pautadas pelo Ministério da Saúde. Realmente, antes o município recebia um valor de aproximadamente 47 mil mês, que tinha o nome do programa PEMAC. Porém, quando eles reorganizaram o financiamento da atenção básica, eles excluíram esse programa e colocaram um novo nome para todo esse sistema. Então foi denominado Previne Brasil. Dali eles dividiram fatores e extratos de depósito bancário por grupos e ações que deveriam ser realizadas.
Dentro da lei que foi aprovada junto à Câmara de Vereadores, ficou alocado o recurso que condizia a questão do incentivo por desempenho, que avalia indicadores de saúde, ações da equipe, que vão ter índices do Ministério da Saúde para poder vir aquele recurso. Só que dentro dessa esfera, desse extrato, no mês de setembro, como já anunciado pelo governo federal, o Ministério da Saúde, como ele havia descredenciado o PEMAC de nível nacional, todas as estratégias vinculadas passaram a receber o mesmo valor, que antes existia uma diferença ainda entre os locais, que ficou de 47 mil para 22.575. Então, conforme a lei elaborada e aprovada pelos vereadores e sancionada pelo atual prefeito, ficou elencado o valor que o Ministério da Saúde mantém agora para depósito e repasse de incentivo por indicadores de reconhecimento ao trabalho das equipes. Isso está sendo pago, a gente conseguiu, graças a Deus, com a ajuda e a compreensão dos vereadores, fazer amarrações textuais que não ficaram bem esclarecidas e bem pautadas, pagar todos esses funcionários, inclusive de forma retroativa. Setembro eles haviam recebido no ano passado mesmo, no ano de 2020, mas as competências outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que vira agora, está sendo já repassado aos funcionários. Claro que ficou um valor menor, mas isso condiz com o extrato de repasse do governo federal. Quais são os servidores da saúde que recebem o Previne Brasil? Os servidores da saúde que recebem são a equipe básica, a gente chama dessas estratégias, das 7 estratégias, médicos, enfermeiros, agente comunitário, técnicos de enfermagem, dentistas, técnicos de saúde bucal. E foi dita aqui dentro da Secretaria de Saúde a então coordenadora de programas, né, que acabou tendo a dispensa devido à situação do concurso, a responsável pelo controle e avaliação, certo? Além de uma equipe multiprofissional, que a gente elencou ali profissionais que faziam parte do antigo NASF, que era um grupo de apoio à saúde da família, que é a psicóloga, professora educadora física, fisioterapeuta, que trabalha as visitas domiciliares, então isso é um suporte para o grupo de atenção básica. A professora de educação física tinha um projeto surpreendente, que era a Mexa-se, que ela ia nas comunidades fazer essa atividade, levar essa atividade à comunidade. Então, psicóloga era referência para uma terapia alternativa de apoio, além da equipe de vigilância epidemiológica, porque nos desempenha também uma ação muito efetiva como complementar para dar seguimento às notificações, às investigações de agravos de saúde que possam vir a acontecer. E a equipe das meninas da dengue, que hoje atualmente a gente é conhecida como agente de endemias, porque elas saem semanalmente, diariamente para as visitas com colegas de informações, armadilhas, verificam agora a situação de aparecimento de escorpião, investigação para ver se tem algum tipo de transmissão, ou seja, são tudo ações complementares desse grupo às equipes. Então, esses são exemplos de profissionais que recebem o recurso hoje. Então está aí o Previne Brasil, o PEMAC, enfim, resolvido o problema, né, para as pessoas que estavam naquela polêmica anteriormente, a secretária explicando aí a situação e quem realmente é de direito a receber. Secretária Cibele, primeiro lembrar que nós íamos fazer essa entrevista aqui ao vivo, mas devido aí à internet aqui na nossa aparelhagem não foi possível, estamos gravando e estaremos repassando aí posteriormente à população jaguarunense. Secretária, como é que está a sua relação com o Conselho da Saúde? Está tudo certo? Existem algumas reuniões, existem algumas cobranças, existem alguns elogios, enfim, como é que está a situação? Sim, funciona da seguinte maneira. O Conselho a gente conseguiu fazer 2 reuniões, né, até o momento. Como existe o decreto estadual que hoje nos impossibilita, precisamos aguardar as próximas condutas da então governadora para a gente poder observar o que a gente vai precisar organizar novamente as nossas reuniões. Eu não vejo o Conselho como meu inimigo, eles são parceiros, eles me ouvem, eu consegui já trabalhar algumas informações e esclarecimentos para eles.
mas eles ficaram muito assustados mediante a situação investigatória que se ponderou à gestão anterior, porque eles se põem preocupados com a situação, porque querendo ou não, eles fazem uma parte de avaliação de situação orçamentária, de situações de atendimento de saúde. Então eu vejo eles hoje mais preocupados com a situação que vivenciaram do que como se fosse assim, atrapalhando alguma atividade que a gente esteja realizando. Eles são bem parceiros, eles questionam bastante, mas eu não vejo um questionamento ser algo errado. As pessoas, quando ela tem essa necessidade, a gente deve esclarecer. Eu estou conseguindo dar um esclarecimento e um entendimento para eles. Estamos seguindo com a nossa parceria. Daqui a pouco teremos a fase de reelaboração, novamente, dos conselhos. Mas vamos seguindo de uma maneira geral. Sou ouvida e também ouço. Importante isso aí. Sibeli, como é que está vendo aí a atual situação da pandemia de um modo geral? Infelizmente aí temos aí um feriadão que vem pela frente aí também, alguns feriados até o final do ano, e infelizmente, ou felizmente, não sei, a nossa cidade ela é balneária e automaticamente muitos municípios, muitos habitantes da Amurel migram para cá nos feriadões. Isso atrapalha um pouco também Jaguaruna na pandemia? Funciona da seguinte maneira, preocupa um pouco, né? Porque querendo ou não é uma circulação maior de pessoas advindas de outros municípios. A gente teve reunião numa situação emergencial assim que começou a crescer os números da Covid. Então a gente tem a avaliação e qualquer coisa se for necessário, às vezes alguma restrição maior, alguns fechamentos, algumas ações para poder tentar conter, às vezes o final de semana, algumas ações até dias de semana, se precisar, serão tomadas, nem que sejam individuais no município, mas a gente achou prudente nas últimas ainda seguir as determinações e a organização estadual, de ampliar alguns horários para tentar diminuir a aglomeração de pessoas no local, porque eu vejo que às vezes é um pouco contraditório, tu fecha um ambiente, um comércio, mas as pessoas vão no mercado no mesmo horário. Se tu tem um horário amplificado, às vezes a lógica tem uma explicação. Um horário amplificado, as pessoas não vão tudo naquela uma hora, elas podem ir num horário diferenciado. E a questão das fiscalizações, eu vejo, estou tendo bastante o apoio inclusive das forças de segurança, da polícia, para um empenho bem amplo do pessoal da minha vigilância, fazendo as fiscalizações e passando nos comércios, locais, orientando sobre as restrições, cuidados que tem que ser feito. E sempre aproveitam e passam, porque querendo ou não, nas vistorias tem as rondas, passam pela questão de horas, ambientes. Então, eu vejo que estão sendo efetuadas as ações, que a gente tem condições de ser realizada, mas o essencial, é o que eu sempre falo e é o que eu, como profissional de saúde, antes de ser gestora, eu sou profissional de saúde. Eu já tinha algumas avaliações acerca da pandemia anteriormente. O essencial para toda e qualquer condição de menos transmissibilidade do coronavírus, além da vacinação, quando a gente conseguir completar isso para o maior número de população possível, são os cuidados individuais. Porque os cuidados individuais que eu tenho, individual, que eu vou passar para o meu filho, que eu cobro da minha mãe, que eu chamo a atenção às vezes de um colega de trabalho, são cuidados que eu exponho menos o meu colega. E isso a gente vai levando. Essa modificação e esse comprometimento populacional em manter os cuidados é algo que a nossa comunidade não era acostumada. Mas se a gente conseguir mantê-los, segui-los, é o que realmente vai ser significativo para poder ajudar no controle da pandemia. TV seu destaque, finalizando aí daqui a pouco, temos mais dois questionamentos a respeito aí da saúde de Jaguaruna, com a secretária municipal de saúde, Sibeli Silveira, falando sobre a situação da saúde no município de Jaguaruna. Sibeli, a gente notou, claro, que está seguindo aí então os decretos do Estado, o prefeito não decretou nada por enquanto, desde que assumiu, e isso também, claro, a população tem que se ajudar, porque sabemos da situação, não é só em Jaguaruna, é no Brasil inteiro.
Você é sabedor a respeito de um projeto que vai acontecer aqui no Hospital de Jaguaruna, onde vai ser implantada uma ala psiquiátrica, inclusive com a emenda do deputado Felipe Estevão, no valor de R$400 mil. Isso contribui com o Jaguaruna, enfim. Afinal de contas, como é que você está vendo também essa ação? Assim, eu vejo isso como uma grande importância. Em visitas, em conversas com a então diretora do hospital, a senhora Salete, ela já havia me passado sobre esse projeto que eles já tinham pontuado há bastante tempo, que estavam dependendo e estavam viabilizando alguns recursos de deputados, emendas, parlamentares, para poder custear. Numa reunião que a gente fez, pensando na situação da Covid, para já pautar algumas circunstâncias, como que a gente poderia seguir para adequar e ter o suporte hospitalar, manter o centro de triagem, os horários para poder ter esse auxílio, foi citado que ela mesma comentou, confirmando que receberia esse recurso. Eu posso dizer que no dia eu não gravei o nome do então deputado, você está repetindo agora, certo? Então, isso é uma informação que os próprios executivos, nós também já tínhamos, ela mesma compartilhou também. Vai ser de grande importância a adequação, porque querendo ou não se tornar referência ao nosso hospital, o hospital local, através desse grupo que está conseguindo desempenhar um bom funcionamento, está conseguindo captar recursos e estruturação de ambientes, vai sempre oportunizar um melhor atendimento, uma oferta mais próxima dos pacientes à questão do atendimento. Porque hoje a gente tem de referência os hospitais na parte de psiquiatria longe do nosso município. Conseguindo ter essa adequação, por mais que possivelmente eles vão fazer o vínculo com a questão de recursos, leitos do Estado, para ter a manutenção desse serviço, mas será também atendido também os nossos pacientes. Então eu vejo isso como de grande importância. A gente está tendo uma boa relação, ninguém está tendo uma situação de omissão de informações, estão sendo bem transparentes e isso com certeza vai contribuir bastante. Sibeli, para fechar, a gente sabe que você está, não é de hoje e também não é a primeira vez que acontece isso, com dificuldade de contratação de médicos no município de Jaguaruna, depois aí também do problema aí do concurso, que a gente sabe que diminuiu um pouco aí também os funcionários da administração pública e não foi diferente aqui na saúde, com certeza. Quais são as comunidades que estão sem médicos e se já foi contratado alguns ou qual é o prazo para que realmente isso possa ficar certo para a população realmente ser bem atendida? Vamos lá. Com relação aos funcionários dispensados, dentro daquele grupo, apesar de ter sido um quantitativo grande da minha pasta, que foram um total de 30 funcionários que foram dispensados devido à determinação judicial, não existia médico naquela lista ali. Somente o médico que existia era o médico que havia sido contratado para executar a medicina do trabalho, que ele sempre deu muito suporte no local onde ele trabalhava, na realidade, mas de atenção básica, as nossas saídas, tivemos um afastamento de um médico participante do programa Mais Médicos por um problema de saúde, ele permanece afastado. Tivemos 2 médicos que saíram por residências, ou seja, partiram para suas especializações, para seguirem os seus estudos. E 2 médicos que tiveram propostas melhores, pensando na questão de deslocamento. Começaram a trabalhar no município ou moravam. Então esse foi o principal determinante. Eu venho desde então, fazem aproximadamente um mês que eu já venho entrando em contato, já entrei em contato com mais de 15 médicos individualmente, já fizemos contato com universidades, com um grupo de possíveis formandos nas próximas etapas, mas está sendo uma dificuldade imensa devido à questão que eu vejo também, é a questão dos horários de despreendimento, porque 40 horas para atender a estratégia de saúde da família, que é o programa que a gente tem vinculado e a exigência que o Ministério da Saúde nos dá. Face à pandemia, é um comprometimento de horário maior, sendo que, devido à pandemia, eles estão tendo ofertas de plantões em centros de triagem, em centros de hospitalares para reforço da equipe.
recebendo um recurso muito mais alto para poder trabalhar, com menos carga horária. De maneira que, às vezes, para ter o compromisso de assumir uma unidade, está tendo um pouco de dificuldade de estar conseguindo contratar médico nesse período. Mas a gente já conseguiu fazer um requerimento junto ao programa Mais Médico para poder tentar repor esse colega que está afastado por tratamento de saúde. Estamos seguindo com as nossas lutas. Foi feito e elaborado para passar na Câmara de Vereadores a questão do abono, que isso pode ser permitido durante o período da Covid, voltado para ver se a gente consegue, com esse abono, trazer médicos para o nosso município. De uma maneira geral, existem leis que nos impedem alguns atos jurídicos hoje, uma delas ela é a 173 de 2020, que nos impede de aumentar gastos públicos em virtude da pandemia, impede algumas ações. Então não tem por que o Executivo encaminhar um projeto de maneira que vai de contra uma situação de regra federal e que talvez induzir os vereadores a cometer o mesmo erro. Então, mas seguindo a tua outra pergunta, hoje atualmente eu estou sem médico na unidade do Campo Bom, na unidade do Olho d'Água e na unidade do centro do município. Estamos tendo a reintegração de um médico na unidade do Riachinho. A do Beija-Flor, elas continuam na ativa, está tendo algumas circunstâncias, mas possivelmente devido à questão de obrigatoriedade, né, e exigência também do Ministério Público perante algumas condutas que a gente tem. Tem no Camacho, que é um do programa Mais Médico, ele já esteve de férias, está na ativa. E no Incruso, que ele pegou férias hoje, mas até então ele está trabalhando, ele vai ficar afastado por um período, mas logo retorna. Enquanto isso, o povo utiliza o Hospital de Caridade de Jaguaruna, que dá o suporte total para a população. Tanto o hospital está dando esse suporte, assim que sempre quando se pode, mas lembrando que de preferência procurar um hospital em situações realmente de urgência. Eu sei que minhas equipes, as enfermeiras, todas de uma maneira geral, estão sempre procurando vincular, às vezes, com a equipe do Camacho, com a equipe do Beija-Flor, com a equipe do Incruso, às vezes uma troca de receita, um atendimento de urgência, que se faça necessário para as equipes. Ou seja, eu posso dizer que os funcionários estão bem colaborativos uns com os outros para tentar atender de maneira mais adequada a população. Só que o município da Jaguaruna não está sendo diferente dos demais. A gente está tendo dificuldade, assim como alguns municípios aos nossos redores também estão com dificuldade para a contratação de médico. Viabilizamos a possibilidade também de, às vezes, quem sabe, trabalhar uma terceirização do serviço. A questão desse abono já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores. Acredito que não vão ser contra, porque estão cientes dessa necessidade que a gente tem. Então, eu acredito que com esses empenhos, logo a gente vai estar adequando os nossos atendimentos. Ok, então finalizando essa grande entrevista, queremos agradecer a disponibilidade de tempo da secretária, que o tempo dela a gente sabe que é bastante importante para a população jaguarunense. Finalizamos essa grande entrevista, agradecemos a Cibele Silveira por disponibilizar o seu tempo e estar aí trazendo para a população as informações importantes nesta época bastante difícil de pandemia que a gente está atravessando. Cibele, quero te agradecer e as tuas considerações finais, as mensagens finais para que a população possa realmente contribuir com a Secretaria da Saúde e também com o município, porque se o povo não ajudar também vai ficar difícil. Desde já volto a agradecer a TV Sul pelo espaço, pela entrevista, para a gente poder esclarecer, que a gente está aqui para somar, para juntar parcerias, para poder se unir, porque essa união de todos, de uma maneira geral, que é o que vai trazer algum reflexo de melhoria para toda a comunidade, seja na saúde, seja na educação, seja em infraestrutura. Não é às vezes com conflitos que a gente se cria, eu digo, não é destruindo conflitos que a gente se constrói muros. A gente consegue construir qualquer coisa, geralmente em parcerias, elas sempre levam um caminho melhor. Focando na minha parte de saúde, eu posso dizer e fazer um apelo aqui novamente. Já fizemos um movimento organizado em nível estadual,
com sirenes, a população, os profissionais de saúde vestido de preto ou com algum adereço, em respeito às pessoas que tanto perderam alguns entes na Covid, em respeito aos profissionais, que existem profissionais adoecendo também, pela questão de demanda de atendimentos que estão realizando em alguns pontos. E pedindo mais uma vez o reforço, o apoio de toda a comunidade, que sem esse suporte de toda a população, não existe sistema de saúde que vá conseguir fazer todo o trabalho de maneira a 100%. No entanto, é o que a gente está vendo, a gente está tendo perda de pessoas. Então, o cuidado é essencial. Vamos evitar aglomeração, vamos ter respeito com o próximo, vamos ter os cuidados com o uso de máscara, higienização, evitar às vezes visitas às vezes num colega, por mais que seja parente, idoso, os jovens tentar colaborar e evitar festas clandestinas, porque querendo ou não isso dificulta e pode levar um risco para dentro da sua casa. Enfim, manter distanciamento, são todas situações que todo mundo pode fazer a sua parte de pouquinho e com certeza vai contribuir com um grande grupo de uma maneira geral. Ok, finalizando aqui nossa grande entrevista, agradecemos a Cibele Silveira, secretária municipal da Saúde do município de Jaguaruna, agradecemos a todos os internautas, desejando a todos um forte abraço e até a próxima, se Deus nos permitir. Um grande abraço.